Olá, meu nome é Nicole, eu sou fisioterapeuta e hoje eu trouxe um estudo sobre o desenvolvimento de uma nova escala para avaliação de fragilidade em pacientes com doença hepática em fase terminal, que estão listados em lista de espera para transplante. E esse índice de fragilidade, ele foi desenvolvido para, juntamente com o MELD, que é um modelo para a gravidade da doença hepática, auxiliar na predição de mortalidade desses pacientes. Então, a cirrose hepática, ela é uma doença silenciosa que ela pode levar aí até 20 anos para começar a manifestar as primeiras consequências no indivíduo, e ela leva uma insuficiência hepática progressiva que culmina, na grande maioria dos casos, a necessidade de um transplante hepático. Hoje, o modelo que se usa para avaliar a gravidade da doença e para incluir esses pacientes na lista de transplante é o MELD, é o Model of End Liver Stage Disease. E ele leva em consideração algumas variáveis, como a bilirrubina sérica, a creatinina e o INR. Valores acima de 16 já indicam que esse paciente pode ter a necessidade de precisar de um transplante de fígado. Esse score, né, de avaliação da gravidade da doença hepática, ele não leva em consideração o estado físico do paciente. Então, essa é uma das grandes desvantagens desse modelo matemático, porque ele não consegue avaliar declínio funcional e muitas vezes os pacientes que têm um MELD baixo, que não estão aptos ainda para serem inseridos na lista de espera, eles já têm uma fragilidade ou eles já têm um declínio funcional muito importante, mas que precisam ficar esperando muito tempo até que o MELD se eleve ou até que a doença fique ainda mais grave para ser listados para entrar, então, nessa lista de transplante. E com o passar do tempo, eles vão perdendo massa muscular, vão ficando mais desnutridos, o que pode piorar, então, essa função física nesses pacientes. Já existem uma ampla gama de escalas validadas na literatura para pacientes geriátricos, né? Então, acima de 60 anos, mas para pacientes com doença hepática, mais especificamente com cirrose hepática, ainda carece muito de estudos, né? Então, a gente não tem hoje ferramentas que são validadas e que são bem utilizadas na literatura para essa população, e isso prejudica um pouco a avaliação de funcionalidade desses pacientes, né? Então, esse estudo, ele teve, então, como um objetivo criar um índice de fragilidade que fosse um índice de fácil utilização e que fosse capaz de predizer a mortalidade nesses pacientes com cirrose hepática. Então, os métodos do estudo. Eles utilizaram 536 pacientes maiores de 18 anos que já tinham diagnóstico de cirrose hepática, que estão inclusos num grande estudo longitudinal que vem acompanhando esses pacientes com doença hepática, chamado Functional Assessment in Liver Transplantation, o FRAILT, e esses pacientes foram estudados, então, de março de 2012 a fevereiro de 2016, lá no ambulatório de hepatologia e transplantes da Universidade de Califórnia. Inicialmente foram incluídos, então, os pacientes que tinham MELD igual ou maior do que 12, já para indicar a gravidade da doença, e pacientes acima de 60 anos. Mas, no decorrer do estudo, os autores eles decidiram incluir todos os pacientes acima de 60 anos, independente de MELD, né? Então, mesmo com o MELD baixo, eles incluíram no estudo. E excluíram dessa análise os pacientes listados com pontos de exceção para MELD, que são aqueles pacientes com carcinoma hepático, né, ou câncer de fígado primário,
e encefalopatia grave, pois alguns deles não conseguiam compreender a execução dos testes. O que eles utilizaram como instrumentos? Alguns que já são comumente utilizados na literatura para avaliação de fragilidade em outras populações, como velocidade de marcha, preensão palmar, teste de levantar e sentar e o teste de equilíbrio. E utilizaram também alguns testes autorrelatados pelo paciente, que incluía, né, perguntar para ele sobre a perda de peso não intencional, sobre exaustão, atividade física, atividades de vida diária e atividades de vida diárias instrumentais. Além disso, esses pacientes também respondiam no momento que era feito essas avaliações funcionais, como que eles avaliavam o estado de saúde naquele momento. Então, eles respondiam se era excelente, muito bom, bom, regular, ruim ou muito ruim. Já tem alguns estudos na literatura que mostram a associação dessas respostas com o risco de mortalidade em pacientes com cirrose hepática quando eles estão em lista de espera. Então, essa pergunta é comumente feita para esses pacientes. Como é que foi feita a análise estatística para a criação desse índice de fragilidade? Então, o desfecho primário do estudo, então, que eles estavam buscando era se esse índice de fragilidade ele era capaz de ver mortalidade em lista de espera ou se tinha capacidade para dizer se o paciente tinha que sair da lista de espera ou não, né? Se ele não tinha condições de realizar um transplante baseado na fragilidade dele. E ele também avaliou a probabilidade de mortalidade no terceiro, sexto, nono e 12º mês. Avaliou também, né, as covariáveis entre mortalidade na lista de espera. Então, tanto esses índices de fragilidade quanto os índices avaliados pelo MELD. E os modelos de predição, eles foram ajustados por sexo, né? Então, quando eles incluíam os modelos, os valores normais para predição de fragilidade, eles ajustaram a fórmula por sexo. Como resultados do estudo, então eles mostram, né, como foi a característica de todos os pacientes. Foram 536 indivíduos com idade média de 58 anos. A maioria eram brancos não hispânicos, tinham um índice de massa muscular em torno de 28. A causa da cirrose hepática foi álcool e hepatite C. A porcentagem de pacientes que tinham hipertensão e diabetes. Com relação ao MELD e ao MELD-NA, eles encontraram que a média de MELD ficou em 15 e de NA ficou em 18. Avaliaram também as variáveis utilizadas para a fórmula do MELD e também outras variáveis, como se o paciente tinha CIT, encefalopatia hepática, e a classificação deles no Child-Pugh, que é um modelo de avaliação de gravidade da doença hepática utilizado antes do MELD. Quando os autores, então, viram os valores normativos para indivíduos saudáveis e compararam com os indivíduos nesse estudo, eles conseguiram ver qual era a probabilidade de mortalidade em lista de espera, né? Então, se tinha associação com mortalidade em lista de espera. O que eles avaliaram, então? A velocidade de marcha entre indivíduos saudáveis e os pacientes em lista de espera de transplante. O hand grip, que é a força de pressão palmar. Então, eles têm as médias dos indivíduos saudáveis e as médias dos indivíduos com cirrose hepática. Teste de levantar e sentar e teste de equilíbrio em segundos. E também avaliaram, né, as perguntas autorrelatadas pelos pacientes
que eram a perda de peso não intencional, exaustão, baixa atividade física, atividades de vida diária e as atividades de vida diária instrumentais. Dentre essas correlações, nessas avaliações, se elas tinham probabilidade de mortalidade na lista de espera, teve uma só que não teve relação, que foi a perda de peso não intencional. Então, foi a única dessas variáveis que não influencia na mortalidade de lista de espera. Desses 536 pacientes, 107 foram a óbito ou foram retirados da lista por algum outro motivo, ou não, ou desistiram do transplante, ou morreram por alguma outra óbito não, foram retirados por algum outro motivo, e 128 transplantaram com um doador falecido, né? Nesse estudo não foram inclusos pacientes com doadores vivos. Então, os únicos parâmetros, né, de gravidade que não se associaram foi a perda de peso não intencional. Os autores também utilizaram vários modelos para criar essa fórmula de fragilidade, né, que ela tivesse predição de mortalidade junto com o MELD. E dentre todas as variáveis que eles estudaram, o que eles mais encontraram, que foi matematicamente mais significativo, foi a avaliação de força muscular, do hand grip, né, força muscular periférica, o teste de levantar e sentar e o teste de equilíbrio. Foi o que mais teve significância pelos métodos de estudo que eles utilizaram, né, para criar esse índice de fragilidade. Então, os autores mostram no estudo qual foi a fórmula final para chegar nesse índice, e eles também disponibilizam um site que a gente consegue inserir os dados da avaliação de fragilidade, né? Então, é bem interessante, bem fácil de calcular, é só entrar no site e inserir. Quando a gente entra lá, a gente consegue escolher, né, o sexo do nosso paciente, as 3 avaliações de força muscular da mão dominante, e ele já dá a média aqui calculada. Qual foi o tempo que esse paciente levou para levantar, fazer as 5 repetições da cadeira? E qual foi o tempo que ele levou para as 3 posições de equilíbrio? Que eu vou falar um pouquinho mais para frente como é que a gente avalia isso. Então, quando a gente insere todos esses dados aqui, no final, ele já vai nos dar um valor desse índice de fragilidade. E como é que, então, é classificado esse índice de fragilidade? Os autores sugerem que esse índice de fragilidade ele seja classificado em robusto, pré-frágil e frágil. Quanto maior o valor que der naquele cálculo, mais frágil o paciente é. Então, abaixo de 3,2 eles consideram como robusto, de 3,2 a 4,5 pré-frágil e acima de 4,5 frágil, né? Então, quanto maior esse score, maior a probabilidade de mortalidade em lista de espera. E esses autores também, eles recalcularam essa mortalidade utilizando tanto o índice de fragilidade quanto a escala MEL-DNA, que é o índice de gravidade da doença hepática. E eles chegaram à conclusão que quando combina, né, essas duas avaliações, ela tem um poder de predição de mortalidade maior do que só utilizando o MEL-DNA isoladamente, né? E eles viram que nesses pacientes que eles recalcularam, eles tiveram maior chance de óbito nos 3 meses de lista de espera quando esses itens aqui estavam presentes, né? Então, quando o paciente tinha maior índice de fragilidade, então aqui nessa coluna são os pacientes corrigidos nessa classificação e que foram a óbito, e aqui são os pacientes
corrigidos nessa classificação, mas que não foram a óbito. Então, quanto maior a gravidade da doença, quanto maior a idade, pode ver que o MELD deles é igual, né? Então, o índice da gravidade hepática, ela é igual, tanto para os que foram a óbito, quanto para os que não foram. Mas o que diferenciou foi a fragilidade, a idade, o índice de massa corporal, a hipertensão, presença de diabetes mellitus, se esses pacientes faziam diálise peritoneal, se estavam em fase final de doença renal e se tinham encefalopatia hepática, né? Então, eles conseguiram ver que quando junta essas duas avaliações, é, essa, o índice preditivo de mortalidade ele fica muito mais apurado, né? Então, lembrando que essas duas avaliações, elas são utilizadas combinadas, né? Então, o índice de fragilidade, ele não substitui a avaliação pelo MELD. É só um item a mais na avaliação de funcionalidade, já que o MELD carece de nos trazer essa informação. E esses autores também, nesse estudo, eles avaliaram qual foi a probabilidade de sobrevida em 12 anos nesses pacientes relacionado com o MELD. Então, eles pegaram pacientes com MELD NA em 14 e classificaram entre robusto e frágil, né? Então, eles viram que o paciente, mesmo com um MELD menor, mas que já tinha fragilidade, é aquele paciente que tem maior probabilidade de óbito em um ano, tá? Tá aqui, ó, nessa linhazinha azulzinha, tá? E quando comparado os pacientes que têm MELD em 23, né? O mesmo paciente com MELD 23, mais um é classificado como robusto e outro é classificado como frágil, o paciente frágil ele tem maior probabilidade de óbito em 12 meses, né? Então, menor chance de sobrevida em 12 meses, né? Então, isso é bem interessante e a gente vê quanto o impacto da função física tem nesses pacientes com cirrose hepática. Como que a gente faz a avaliação, então, desses itens para fazer o cálculo de fragilidade? Então, são 3 testes que a gente vai fazer. O hand grip, que é a força de preensão palmar. A gente vai fazer 3 tentativas com a mão dominante e colocar lá na formulazinha, lá no site. A gente vai fazer o teste de levantar e sentar de 5 repetições e vai anotar o tempo que o paciente leva para fazer esse teste. Quanto mais tempo ele levar, pior vai ser a função física dele. E a gente vai fazer também um teste de equilíbrio. Nesse teste de equilíbrio, são 3 posições que a gente coloca o paciente. A primeira posição é pés side by side, então um pé do lado do outro, e ele tem que permanecer por 10 segundos. A segunda posição é o semitandem, é um pé ligeiramente na frente do outro, e ele tem que permanecer por 10 segundos. E a terceira posição é o tandem, que é um pé na frente do outro e ele tem que permanecer por 10 segundos. Se em cada uma dessas posições o paciente não permanecer por 10 segundos, eu anoto o tempo que ele saiu da posição, né? Então, se ele ficou aqui na posição de tandem e em 2 segundos ele se desequilibrou e saiu da posição, eu anoto os 2 segundos, tá? Quanto menos tempo os pacientes ficarem nessa posição, pior é a função física deles. E qual é a discussão desse estudo, né? Então, para a gente concluir, que o MELD e o MELD-NA, eles são índices de gravidade da doença, mas eles isoladamente não são capazes de prever a disfunção física nesses pacientes que aguardam o transplante hepático, e que a combinação do MEL-DNA com o índice de fragilidade hepática, ele tem uma vantagem que é avaliar a reserva fisiológica desse paciente, né? E isso vai impactar na sobrevida dele pós-transplante, porque a gente também quer que esse paciente tenha uma qualidade de vida pós-transplante.
Um não substitui o outro, eles são avaliações complementares. E esses pacientes que estão em lista de espera e que são avaliados com uma fragilidade comprometida, eles devem participar de programas de exercício, de reabilitação e ter uma nutrição adequada para que, ao longo do tempo na fila de espera, eles não fiquem mais fragilizados, né? Então, para que no momento do transplante eles estejam mais preparados para fazer o transplante. Esse índice de fragilidade, ele pode ser utilizado comparativamente, né? Então, ao longo do tempo, eu posso ir fazendo os exercícios com o paciente, complementando a alimentação, né, junto com a nutricionista, e reavaliando esse índice de fragilidade hepática para ver se ele melhora até o momento do transplante. E, em alguns casos, a pontuação do MEL-DNA, ela pode não alterar, né? Então, tem pacientes que ficam anos com a mesma posição do MELD, mas a condição física ou a perda de funcionalidade, ela se altera ao passar do tempo e com a doença hepática. Algumas limitações do estudo, né? Então, que os autores apontam que esses pacientes, eles não foram divididos à amostra, né? Então, essa corte foi uma corte intencional, né? Eles utilizaram esses pacientes desse grande estudo, e ele não incluiu pacientes internados, né? Então, que já estão com uma gravidade da doença maior. E também eles relatam que falta validação externa do índice, né? Então, outros centros que fazem acompanhamento com esse tipo de transplante de paciente com cirrose hepática aplicarem e estudarem essa escala nesses centros também, né? Eles colocam que, embora não tenha sido feita a reprodutibilidade ainda desse estudo, na população cirrótica, eles colocam que a confiabilidade de teste e reteste é alta nesses pacientes para os instrumentos que foram avaliados. Outras coisas que os autores trazem é que não foi avaliado a variabilidade inter e intra-observador. Então, se todos estavam fazendo o teste da mesma forma, né? Todos os avaliadores estavam fazendo os testes da mesma forma. E outras limitações é que não foram incluídos pacientes com menos de 60 anos, né? Foi um item de inclusão do estudo, e com um MELD menor do que 12. Então, todos os pacientes tiveram MELD acima de 12. E também outra limitação do estudo foi que eles excluíram pacientes com encefalopatia hepática por conta desses pacientes, às vezes, não conseguirem cumprir com todas as tarefas, né, todos os testes de função física que esse índice de fragilidade propunha. E é isso, espero ter contribuído e ajudado para quem trabalha com essa população de pacientes com doença hepática. É muito importante que a gente sempre avalie a funcionalidade desses indivíduos, tanto na fase pré-transplante, como também acompanhar depois na fase pós-transplante e longitudinalmente como que eles vão evoluindo a sua qualidade de vida. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!